Como você lida com isso, Tom, quando você precisa dar um feedback? Como você consegue equilibrar uma escutativa, você escutar o que a pessoa tem que falar, porque o feedback é isso, é a troca, só que sem perder a autoridade. Como você equilibra essa situação? Talvez esse seja um dos grandes desafios, Leonardo, porque, especialmente na nossa cultura latina, o feedback, quando ele traz uma mensagem que possa ser recebida como negativa, ele é difícil de ser passada e também é difícil de ser aceita, não é? E eu vejo que muito disso tem a ver por conta do confundimento que tem entre o fato e a pessoa, né? Então, muitas vezes, quando nós recebemos um feedback negativo, nós recebemos encarando a pessoa, né? Como sendo algo para nós, como indivíduo. E, na realidade, não. O feedback ele deveria ser, ou deveria ser passado e deveria ser recebido com base no fato, no comportamento, né? E tudo isso passa a ser diferente. Eu gosto de pensar também que, e talvez essa seja uma introdução que eu faço quando preciso conversar com alguém a respeito de situações, que só busca a mudança positiva aquele que ama, né? E isso não é uma visão que normalmente nós temos no nosso dia a dia, né? Falar de amor ainda é um preconceito, especialmente no nosso meio, né? Mas, na realidade, quando nós queremos o bem de alguém, quando nós queremos a mudança positiva de alguém, isso tem a ver com o amor, né? Então, aquilo que a gente quer de melhor para o outro. Então, quando se cria esse vínculo e se cria essa autorização de compartilhar deste sentimento, cria-se normalmente um ambiente de confiança para que haja troca, né? Então é importante essa oportunidade de criar um ambiente de oportunidade de conversa, de falar e ouvir não só no sentido de escutar, mas entender o sentimento que está associado, né? E quando a gente consegue fazer isso, nós criamos esse ambiente propício para troca de sentimentos, de oportunidade de mudança, de crescimento coletivo, propriamente dito. Excelente, Tom, mas eu vejo que também muitas vezes nós precisamos, não como um feedback, mas fazer cobranças para a equipe. Muitas vezes é necessário cobrar, corrigir erros que possam estar acontecendo no processo. Como que você lida com situações na prática em que você precisa corrigir uma situação, corrigir algum problema, sem desmotivar aquela pessoa, sem desmotivar a equipe, sem perder o desempenho da sua equipe? Tem alguma experiência na prática? A mudança ela só vai acontecer de fato quando as pessoas envolvidas entendem a razão pela qual elas estão fazendo o que fazem, né? E entendem o porquê da necessidade da mudança, né? Então, somente quando há essa situação que a mudança vai acontecer. Então, eu vejo que é importante nós criarmos a conversa, né, o diálogo, no sentido de mostrar qual é o objetivo a ser alcançado, qual é a situação atual e, em conjunto, entender o que é necessário para levar à mudança, né? Havendo essa percepção, conseguimos chegar à decisão de mudar e, consequentemente, ao comprometimento. Porque se não for assim, a mudança não vai acontecer, né? Então, o gestor deixou aquele ambiente e volta ao comportamento inicial. Então, de novo, né, ter o propósito estabelecido, o objetivo claro e só assim você vai conseguir o comprometimento para que haja a mudança propriamente dita. Excelente, Tom. Ô, Tom, vamos falar um pouquinho sobre a formação de novas lideranças, igual tu comentou, né? Que nós somos líderes que formamos outros líderes e assim sucessivamente. Um dos grandes legados de qualquer líder, né? É a sua capacidade de formar outros líderes. E na suinocultura ela não pode ser diferente. A gente está num mercado com grande demanda de profissional de área técnica e também área operacional. E que a gente que precisa de pessoas boas, com atitude, com visão. E eu queria entender um pouquinho de você, qual que é a tua visão e como que você vê essa questão de preparar novas pessoas.
O Vitor, é interessante, e você falando, eu lembro de uma ocasião em que nós estávamos organizando um acampamento para escoteiros, né? E a gente organizou esse acampamento para 20 participantes. E na hora de acontecer a atividade, só apareceram 5, né? Só confirmaram a presença 5. E aí o grupo de adultos que estava organizando esse acampamento se preocupou, puxa vida, só temos 5. Né? Todo o grupo, os outros 20 não vão participar. E esse momento foi um estalo para mim, porque muitas vezes nós damos atenção àqueles que não querem aproveitar a oportunidade e deixamos de lado aqueles que querem. E isso tem a ver muito com a sociedade que nós vemos hoje, né? Nós falamos muito da dificuldade de mão de obra, da dificuldade de pessoal, porque nós damos atenção àquilo que nós não temos e deixamos de dar atenção àquilo que nós temos. E aí, nesse momento do acampamento, assim, vamos fazer esse acampamento o mais legal, o mais incrível para essas 5 pessoas que vão participar conosco, né? E aí eu trago isso para o nosso dia a dia. Quanto que a gente está dedicando de tempo, de atenção, de formação para ensinar, para educar, para formar estas pessoas que realmente querem, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, um outro aspecto é que muitas vezes, no nosso dia a dia, com base nas nossas rotinas, nós esquecemos que quem está em formação não tem a experiência. Muitas vezes não tem o conhecimento e talvez precise desenvolver a atitude. E aí nós que temos esse papel de desenvolver, precisamos ter consciência disso e proporcionar um caminho para que esses novos líderes, futuros líderes se desenvolvam, inclusive errando, não é? Porque só erra quem faz. Na realidade, existem 2 possibilidades de erro, né? O erro pela negligência, e esse precisa ser eliminado de fato, e o erro por tentar fazer algo novo. E quantas vezes nós punimos o erro? Não é? Então, quando nós estamos preparando alguém para exercer uma nova função, preparando alguém para fazer algo diferente, nós temos que entender que o erro vai acontecer, mas ele deve ser num ambiente controlado, não é? Então, nós que estamos preparando esses novos gestores, devemos dar essa condição que, apesar do erro, ela possa seguir evoluindo, inclusive incentivando a ir adiante.